Carlinhos Cachoeira deve ir amanhã à CPI que leva seu nome. O Supremo Tribunal Federal negou o pedido dos advogados para que ele não fosse depor. É provável, porém, que Cachoeira se mantenha em silêncio nesta terça-feira. Já na quarta-feira, ele pode estar de volta ao Congresso, desta vez na presença da Comissão de Ética do Senado, que investiga a atuação de Demóstenes Torres. E ali seria bom que Cachoeira falasse, já que foi convocado na qualidade de testemunha do senador goiano. Amanhã, o que vocês esperam desse depoimento? Silêncio total? Não tenho nada a declarar? Como é que vai ser? Né? Acho que a defesa competente está procurando evitar que o Carlinhos Cachoeira vá prestar depoimento saindo da prisão. Eles querem conseguir no Superior Tribunal de Justiça uma decisão que possa fazer com que ele responda o processo em liberdade. Isso deve ser a meta, por isso a procrastinação. Por quê? Porque eles já tiveram acesso aos autos, já tiveram acesso aos documentos. Já puderam e tiveram tempo para instruir o cliente no que deveria falar ou não falar. Então, a jogada deve ser essa, né? Ele Esperar tem muita que ele informação que envolva várias pessoas, políticos. Com certeza, pode ser considerado um homem-bomba? Não, ele não vai falar assim, nada que eu comprometa. O Marcos Valério, em situação extremamente difícil, não falou e sendo bombardeado durante meses e meses e meses, né? Tudo indica que o mesmo ocorrerá em relação a esse senhor Carlinhos Cachoeira. Os bandidos no Brasil são chamados sempre no diminutivo, né? Fernandinho, Carlinhos, né? Nós somos um país cordial. É estranhíssimo, né? Agora, tudo indica que ele não fala. Agora, vai criar uma situação constrangedora lá na sessão. Porque ao ele se recusar a responder as perguntas dos parlamentares, tanto deputados como senadores, vai criar uma tensão. Essa questão, eu não sei como ela pode acabar. Agora, aqui vai ter um momento que ele vai ter de falar e isso vai ser inevitável. Agora, o que chama atenção no esquema do Carlinhos Cachoeira é como ela se estendeu por vários estados, por vários poderes, alcançando as altas cortes de Brasília, inclusive do Poder Judiciário, passando pelo Legislativo, pelo Executivo. É inacreditável o poder que ele passou a ter. Vila, eu acho que há uma possibilidade, se for utilizada e lhe for proposta a delação premiada, talvez aconteça como aconteceu com aquele secretário de Brasília, que acabou mostrando as fitas que tinha do governador recebendo dinheiro, de fulano recebendo dinheiro, essa coisa toda. Eu não acho que isso seja impossível, não, porque parece que o Carlinhos Cachoeira é meio temperamental e, quem sabe, perdido por perdido, vai todo mundo para o buraco. Só registrar aqui o comentário do Augusto, telespectador. A CPMI implora para que ele fique quieto, senão a casa cai. Não, eu acho que ele vai ter, em algum momento ele vai ter de falar, porque agora, precisa ver realmente, ele está sendo bem assessorado pelo advogado Márcio Tomás Bastos, regiamente remunerados, que está recebendo 15 milhões de reais. Puxa vida, 15 milhões. Eu fico perguntando nessa hora, o que me causa estranheza é o seguinte: todo mundo tem direito à defesa, ninguém é a favor da lei de lynch e tal, mas quando você cobra honorários desse valor, eu fico pensando até que ponto é uma questão ética, né? Porque se você sabe que o seu cliente está envolvido em negócios nebulosos, então, quando eu estou dizendo isso, eu não estou negando o direito de defesa a ninguém. Ele que fosse procurar a Defensoria Pública, ao receber 15 milhões de reais, algo de estranho nessa história. Não, pera um pouquinho. Aí você falou do advogado, o advogado tem os seus honorários, ele fixa os seus honorários. Se o cliente paga, se o dinheiro tem origem, não há nenhum problema do advogado fixar o quanto quiser. Esse advogado, o Tomás Bastos, é um dos melhores advogados do país. Ele já foi presidente da Ordem de Advogados de São Paulo, presidente da Ordem de Advogados Nacional, foi ministro da Justiça. E outros ministros também, como José Carlos Dias, Miguel Reale Júnior, também têm honorários que valorizam o seu passado, a sua tradição. Então, eu só fiz essa observação para não ficar parecendo que nós tenhamos uma coisa contra os advogados. Não, ao contrário. Os que sabem cobrar bem. Não, justiça... Eu, infelizmente, não faço parte desse time, né? Tá bom, mas gente, o que me causa estranheza é a questão, a gente sabe que a origem do dinheiro do Carlinhos Cachoeira não é a mais nobre, né? Tá certo. 2 personagens ligados à ditadura no Brasil voltam às manchetes dos jornais nesta semana. Cabo Anselmo e o coronel Carlos Brilhante Ustra enfrentam processos pela atuação após o golpe de 64, assunto que o Jornal da Cultura antecipa. A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça avalia amanhã um pedido de reintegração à Marinha de José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo, acusado de ter sido um dos principais informantes da ditadura.
Ele diz que só passou a colaborar com o regime em 1971 para não morrer. Mas documentos produzidos pelo Serviço de Inteligência da Aeronáutica provariam que o mais famoso agente duplo brasileiro já atuava nos primeiros anos do golpe, em 1964. A partir das informações dadas por Cabo Anselmo, militantes de esquerda e até mesmo a mulher do militar foram presos, torturados e mortos. Além de reintegração à Marinha, Cabo Anselmo também pede indenização. Ainda amanhã, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgará o recurso do coronel da reserva, Carlos Brilhante Ustra, contra a decisão da 8ª Vara Civil do Estado, que em 2010 reconheceu o militar como torturador de presos políticos nos anos da ditadura. O processo foi movido por uma família torturada por Ustra. Ele comandou o DOI-CODE, Centro de Operações de Defesa Interna do Exército, entre 1970 e 1974. Ayrton, por que é importante provar que o coronel Brilhante Ustra foi torturador na época da ditadura militar? Bom, ele comandou aqui em São Paulo um dos destacamentos de operação e informação do Exército, no qual a notícia que nós todos temos, o Brasil inteiro tem, aconteceram as maiores atrocidades, não é? O Major Ustra, eu posso também dar um depoimento meu, que aliás nunca fiz isso. Era um advogado que atuava na ditadura militar. Um belo dia chegam os agentes do DOI-CODE no meu escritório, levam a mim e o meu sócio de Balde Almeida Piveta para o QG do DOI-CODE, onde fomos colocados numa cela, trancados. A cela era prova de som. Felizmente, uma reação da Ordem dos Advogados, que ao tomar conhecimento da prisão dos advogados todos, não fui só eu não, foram todos os advogados que advogavam na auditoria. Quem é responsável por essa prisão? É o Ustra? Bom, não é só o Ustra, porque o Ustra é um subordinado, e esse é o grande problema. Porque pegar o Ustra significa que, se era um destacamento de operações subordinadas ao CODE, Comando de Defesa Interna, tinha um general lá em cima, que dava ordem e garantia a atividade deste destacamento de São Paulo. Agora, o fato dele ser reconhecidamente declarado um torturador, o que muda? Isso nós temos aí a lei da anistia, enfim, eu queria entender um pouquinho. Não, é um primeiro passo que mostra que a Justiça reconhece que naquele local existia tortura, que este homem era responsável pela tortura. Uhum. A partir daí, poderão ser propostas ações de indenização por perdas e danos, o que quer que seja. Poderá até ser avaliada se ele é objeto ou não de uma possível anistia na Comissão da Verdade. E, resumidamente, quem foi o Cabo Anselmo? Está pedindo a indenização. O Cabo Anselmo teve no Roda Viva, né? O pessoal deve se lembrar, quando ele esteve, ele é uma pessoa abjeta, ele cada vez conta um caso de uma forma diferente. Se nós olharmos o livro do Marco Aurélio Borba, depois do Otávio Ribeiro, depois do Percival de Souza, todos sobre o Cabo Anselmo, entrevistas que ele deu, cada vez ele conta um caso diferente. No Roda Viva ele contou de outra forma, em entrevistas de outra forma, nos relatórios que ele fez no DOPS acabou contando de outra forma. Agora, a questão se ele é agente ou não, o caso que ele conta, que a partir de 71, que ele passou a servir os órgãos de informação, isso é uma grossa mentira tal. É bom lembrar que ele chegou a entregar até a sua mulher grávida aos órgãos de repressão em Abreu e Lima, uma cidade vizinha a Recife, faz parte do Grande Recife, que ela foi morta barbaramente junto com outros militantes. Foram cinco ou seis naquela tarde chacinados pelos órgãos de repressão da ditadura, com a colaboração pessoal dele. Ele sabia. Não, ele os atraiu. Ele os atraiu. Portanto, é um monstro. É um monstro o Cabo Anselmo. Agora, a questão do regime militar, eu acho que nós demoramos muito para enfrentar essa questão. Isso é para ser enfrentado no momento da redemocratização, já em 1985, né? Ou seja, nós estamos falando de fatos da década de 70. Mas tem a Comissão da Verdade aí, que não é importante. 40 anos depois. Eu acho que nós perdemos muito tempo, muita gente morreu, muito documento histórico foi destruído, e eu acho que qualquer crime, qualquer violação dos direitos humanos no período, independente do qual tenha sido, aquelas feitas sobre a sombra do Estado são pior ainda, porque essas é pior ainda o que ocorreu, como no caso desse cidadão, então capitão, hoje o coronel Ustra, mas isso tudo tem de ser apurado e vamos esperar que a Comissão da Verdade, apesar que eu creio que ela não vai ter condições de fazer seu trabalho em 2 anos, um trabalho de 42 anos de histórico, sem estrutura, sem nada para isso. Duvido. Tá certo, vamos lá, vamos em frente. A dupla Zezé de Camargo e Luciano está hoje no centro do Roda Viva. O programa começa logo após o Jornal da Cultura. E a gente vai então até o estúdio do Roda Viva, que já está pronto para a entrevista. Só para dar uma aquecida antes do Roda começar. Nós queremos saber, nós aqui do Jornal da Cultura, queremos saber se vocês já receberam convite, já foram convidados e pretendem participar neste ano de eleição de campanhas políticas. Boa noite a vocês. Boa noite. Eu acho que o Zezé de Camargo e Luciano hoje, a nossa manifestação política fica só do lado
pessoal mesmo, não dos profissionais. Não vai ser manifestado em público? Não. Hoje a gente age só, esquecemos essa coisa política artisticamente, porque é esse que é interesse pessoal, mas o nosso lado pessoal, a coisa política agora fica guardada só para nós, só o lado pessoal. É claro que você tem que enxergar algumas virtudes, né? Não pode jogar todo mundo numa vala comum e achar que tudo é igual, mas eu acho que a nossa atitude correta hoje seria exatamente isso, manifestar só mesmo como cidadãos, não como artistas. Eu já venho fazendo isso já tem um tempinho, né? Eu continuei. Ele continuou quebrando a cabeça. Tá certo, então muito obrigado e bom programa para vocês. E a seguir, Campeonato Brasileiro mal começou e já tem técnico em crise, mas atentado da rede Al-Qaeda no Iêmen mata quase 100 pessoas.